Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado pela presença. E em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Estamos então com o Sol transitando pela hierarquia de Escorpião. Na nossa reunião de hoje, ela vai ter algo particular e especial, que é uma dedicatória. Nós vamos dedicar a nossa reunião de hoje ao filme Coringa, ou Joker. E nós vamos entender por quê, qual é a ligação que existe entre esse personagem, do filme que está em cartaz atualmente, e o signo de Escorpião. Bom, como o próprio nome já ilustra e indica, Escorpião é esse, vamos dizer, inseto, bichinho, cuja característica mais peculiar é a cauda envenenada. E Escorpião, ele é o signo ligado a todo estudante espiritual sério. A pessoa que não tem o signo de Escorpião forte no mapa, ela não tem muita possibilidade espiritual. Porque, no máximo, ela vai ser uma especuladora. Ela vai pular de escola em escola, vai ler muito a respeito, na melhor das hipóteses, mas provavelmente não vai seguir nenhum caminho sério. O único signo sério do zodíaco é Escorpião, depois dele Capricórnio. São os dois signos que encaram a vida com a seriedade que ela merece. Escorpião é regido por Marte e a sua oitava superior planetária é Plutão. E também a exaltação de Urano. Nós temos aqui uma ligação entre inferno e céu. O único signo que une o inferno ao céu é Escorpião. Daí a sua importância. Nós vamos falar muito sobre o eixo Touro e Escorpião, porque Touro é o signo oposto ao signo de Escorpião. Ambos são de natureza fixa, são signos fixos. Touro é do elemento terra, Escorpião do elemento água. Escorpião regido por Marte e Plutão, Touro por Vênus. Detalhes importantes que serão ressaltados na nossa reunião. A Lua fica exaltada em Touro e Urano fica exaltado em Escorpião. Para vocês observarem que Lua e Urano são de naturezas opostas. A Lua não se dá bem com Urano. A Lua é conservadora, tradicionalista. Urano é revolucionário e inovador. Além disso, Touro tem como finalidade preservar a integralidade da vida material. Falando de Touro, mexeu na garganta. Escorpião faz o oposto. Ele pega essa vida que está integrada e desintegra, separa. Então é morte e desintegração. Um detalhe muito importante da atualidade é que Urano está transitando no signo de Escorpião. Portanto, fazendo oposição ao signo da sua exaltação. Essa oposição, como nós vamos ver na nossa reunião de hoje, está afetando dramaticamente o nosso planeta e o ser humano. Então, Joker, ou Coringa, é um personagem que faz a ligação entre a natureza mais infernal do ser humano e, ao mesmo tempo, a sua natureza divina, celeste, espiritual, elevada. A importância desse filme e a razão por que ele foi feito ainda é um mistério, mas a razão desse filme é que ele, com certeza, será um marco
para o desenvolvimento espiritual da humanidade. De alguma forma, ele desenha nosso futuro. Então, é uma tragédia travestida de riso. Que tragédia é essa? A tragédia humana. A condição humana é trágica. Mas nem por isso nós precisamos transformar essa tragédia em dramalhão. Nós podemos aprender a rir dessa tragédia. E esse é o segredo. E ele, de alguma forma, ensina a fazer isso. Porque a história desse personagem, e esse filme mostra como o Joker, como o Coringa nasce, é, digamos, a condição humana mais precária, mais sofrida, mais oprimida, mais desesperançosa. Então, o que de pior pode acontecer a um ser humano, acontece a esse personagem. E ele consegue transmutar o seu sangue em sorriso. Isso é demais. Se nós não aprendermos a transformar o nosso sangue em sorriso, nós padeceremos do nosso destino. E qual é a melhor maneira de lidar com o destino? Jamais como vítima, e sim como colaborador, cooperante, co-criador do destino, que é o que ele aprendeu a ser. Ele se transformou num ser criador. A começar pela roupa. Apesar de ele viver num ambiente sombrio, miserável, sem nenhum apoio material ou afetivo, ele aprendeu a transformar a vida em cores e sorriso, mesmo sendo o mais desgraçado dos seres humanos. Então ele é um personagem plutoniano, infernal, ou seja, ele nasce nos infernos. O berço do Joker é o inferno. Qual é o maior inferno que existe? O pior. Não é possível ter um inferno pior que esse. A família. Hã? Se você conseguir se livrar da família, você se livra do inferno. Então, Plutão é isso. Veja que Plutão fica exaltado em Câncer, que é o signo da família. Plutão é você pegar essa raiz genética, ancestral, atávica, afetiva, tradicional, condicionante, fazer um caldo com isso e criar algo novo. Porque se você for reproduzir lunarmente a sua família, você será não igual, mas com certeza pior que ela. Família é uma coisa que só piora com o tempo. Isso o filme deixa claro. O filme, a mãe do Joker é um exemplo, o pai também, que é uma incógnita, do que é uma família. Ele é fecundado no epicentro de uma dor infernal. Não dá para doer mais. A dor da solidão, do abandono, de tudo que o ser humano evita, tem pavor. Mas apesar disso, ele não se lamenta em nenhum momento. Em nenhum momento ele se faz de vítima. Ao contrário, gradualmente ele vai se transformando em algo que ele mesmo cria a partir de si mesmo. Então o filme fala sobre a dor inominável, não tem nome, de existir. Como é duro existir. Nós já falamos isso várias vezes. Eu não sou carne, eu sou espírito, mas estou condenado a viver na carne. Estou condenado. Num lugar hostil ao espírito, limitante. Eu dependo do tempo, do espaço, do clima, da sobrevivência.
Que horror! Então ele ensina a estilizar a vida e a dor. Transforma a tua dor em arte. Assim fez Van Gogh, que nós já mencionamos várias vezes. O personagem que fez o Joker, curiosamente, chama Joaquim Fênix. Joaquim é um nome hebraico que vem de Jeová e significa Deus estabelece, Deus doa, Deus concede. Fênix, vocês sabem muito bem o que significa. Pois bem, ele nasceu dia 28, fez aniversário recentemente, 28 de outubro de 1974. Ele tem a Vênus a 2 graus de Escorpião, o Sol a 4 graus de Escorpião, fazendo uma conjunção fechada. Essa conjunção faz trígono com Júpiter, que está em Peixes, ou seja, está no seu signo, está domiciliado. Um trígono espetacular. Ascendente do Joaquim Fênix, Virgem. Ora, eu tenho que perguntar, se o ascendente é Virgem, onde está Mercúrio, que rege Virgem? Está em Libra. A quantos graus de Libra? 28,5. Entrando na casa 2. Um signo aéreo. Que mais? Aí eu me surpreendo. Urano, que é o tema da nossa aula, está no mesmo grau e minuto que Mercúrio, conjunção exatérrima. E logo depois, 1 grau depois, está Marte. Olha Marte, 29 graus e 59 minutos de Libra, ou seja, ele está tropeçando em Escorpião já. Está entrando em Escorpião. Então ele tem natureza marciana e uraniana, tudo concentrado perto da Vênus, do Sol e de Mercúrio. Para fechar, ele tem Plutão no final da casa 1, também em Libra, e Saturno em Câncer, solitário, praticamente sem aspecto. O que mostra que ele é um ser desgraçado, o Joaquim Fênix. Ele não teve família, nunca terá, e vai desencarnar numa situação precaríssima, muito dolorosa, provavelmente abandonado. Isso se não lincharem ele antes. Se ele passar ali naquele continente execrável dos americanos, os Estados Unidos da América, aquela porcaria, é possível, dependendo do local que ele vá, que linchem ele mesmo. Então, porque ele não é americano, né? Ele é porto-riquenho, nasceu em San Juan, às 2h55 da manhã. Até onde pode chegar a maldade humana? Essa é a questão do filme. Outra questão. Mesmo que a maldade humana se supere, eu consigo suportar isso? Até onde eu suporto a maldade humana? O que diz a nossa amiga Clarice, sagitariana? Só uma coisa na vida que precisamos aprender, e ninguém ensina isso nas escolas, a capacidade de suportar. O Joker ensina a capacidade de suportar. E nós temos que desenvolver essa capacidade. Porque o mundo vai ficar uma porcaria insuportável, inabitável, a partir de março do ano que vem. Então, preparem-se. Qual é o signo ou planeta do nosso mapa que nos dá uma capacidade de suportar? Olha, Saturno, Sol, Marte, são planetas robustos. Até quando vamos fingir que está tudo bem? Essa é a pior coisa. Esse é o moralismo da nossa sociedade burguesa e da moral burguesa. Vamos para um shopping e vamos fingir que está tudo bem.
Graças a Deus isso não vai durar mais. Isso vai acabar. Graças a Deus. Qual o limite para a tortura física e psicológica? Tem limite para isso? Aqui no Brasil a gente conhece isso de monte. Né? Tanto a tortura física, os governos que nós tivemos, e a televisão que faz tortura psicológica. A religião também faz tortura psicológica, pregando o inferno e os demônios. Isso é tortura psicológica. E Plutão está em Capricórnio atualmente. E Plutão rege Escorpião, mas ele está em Capricórnio. Um signo muito forte. E com Plutão em Capricórnio fazemos a seguinte pergunta. É possível transmutar os afetos pisoteados e asfixiados em alegria de viver? Nós somos capazes de... Há um joker dentro de nós capaz de fazer isso? Então o eixo Câncer-Capricórnio, eixo vertical. Lua rege Câncer, Plutão, que é o regente de Escorpião, está em Capricórnio, e Saturno atualmente também está em Capricórnio, fazendo conjunção com Plutão. Então as relações de poder sufocando as almas. O ser humano hoje está sufocado pelo poder. Poder econômico, poder estatal, poder educacional, poder eclesiástico, financeiro. Então essa oposição está massacrando, principalmente os nossos afetos. Aí o pessoal, os hipócritas de plantão falam, puxa, o que está acontecendo que tem tanta gente se matando? Pô, mas que hipocrisia. As pessoas estão se matando porque o mundo está insuportável, só por isso. Simples assim. Nós, na nossa reunião de Capricórnio, no início do ano, falamos que esse é o ano de Herodes. Esse e o começo do ano que vem. E você sabe que Herodes não perdoa nem as criancinhas, né? Ele é impiedoso. O mundo hoje nos convida ao pânico e ao isolamento. O Joker, ele foi convidado ao pânico, ele perdeu tudo. Perdeu o emprego, né? Perdeu a autoestima, perdeu o amigo ou o falso amigo e se isolou. Tal como no filme Taxi Driver. Taxi Driver, do Scorsese, é um filme obrigatório para pegar um pouquinho do que significa o Joker, porque o Joker foi ambientado historicamente na mesma época desse filme Taxi Driver. É obrigatório, hein? Com Robert De Niro, que também trabalha de propósito neste filme Joker, ou Coringa. Por que o mundo hoje gera pânico e isolamento? Para te controlar. Vocês não perceberam? Se você fica fechado, trancafiado, é muito mais fácil te controlar. Você fica que nem um passarinho preso na gaiola. Aí o poder vem, te dá alpiste e você acha que ele é maravilhoso porque te deu alpiste. Outro cara importantíssimo para ler e estudar profundamente hoje em dia é Nietzsche. A nossa reunião está baseada em Nietzsche também. Joker é um personagem nietzschiano. O fim da ilusão da fé ingênua, crente simplório e ludibriado pelo poder religioso. Hoje, os pastores de plantão se alimentam do medo, da fraqueza, do desespero das pessoas. Mas o ser humano está caminhando por uma situação de ficar como o Joker, sem religião, sem governo, sem teto, tanto físico quanto espiritual. Portanto, como previa a lei de Murphy, tudo caminha para ficar muito pior do que você imagina. Nós estamos numa civilização profundamente enferma. O mundo está muito doente. Principalmente o mundo ocidental. E essa frase do Joker, espero encontrar mais valor e sentido na vida após a minha morte. Frase
escorpiônica, plutoniana. Faz favor, dá uma encostadinha na porta. Muito obrigado, querido. O Chico Buarque, que a gente sempre menciona aqui nas aulas, porque ele é um gênio, né? Um dos poucos gênios vivos, infelizmente, porque o mundo hoje também persegue as pessoas inteligentes. Ele fez uma música há muito tempo chamada Deus lhe pague, que é uma síntese do mundo e é uma síntese do filme Joker. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer, que ele tem que buscar num sanatório, o Joker, e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, que ele não consegue nem rir direito porque ele não respira bem. Por me deixar existir, Deus lhe pague. Pelo prazer de chorar, olha a contradição. Pelo prazer de chorar. Pelo estamos aí, gente. Pela piada no bar, o futebol para aplaudir. Né? Controle de massa. Um crime para comentar, é uma delícia saber que alguém morreu e que você está vivo. E um samba, para quê? Para distrair, pô. Só me distrair um pouco, uma cervejinha, um sambinha. Por essa praia, essa saia pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa. Fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo. Olha que síntese. Novela, missa e gibi. Deus lhe pague. Pela cachaça de graça, baratinha, que a gente tem que engolir. Pela fumaça, desgraça, que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Por mais um dia, agonia, para suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir e pelo grito demente que nos ajuda a fugir. Olha o que esse cara me escreve. Deus lhe pague. Pela mulher que chora, mulher carpideira, para nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Vocês estão observando que as pragas com o aumento do calor estão aumentando muito. Mosca, barata e rato vão tomar conta do nosso planeta, finalmente. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira, olha a ironia com a religião. A paz derradeira que enfim vai nos redimir. Depois de tanto sofrimento, Deus lhe pague. É isso, Deus lhe pague. Qual é o diagnóstico de Nietzsche? Que a modernidade matou Deus. Os idiotas de plantão que falam que Nietzsche diz que Deus está morto, é mentira. Ele fala que os cientistas e o mundo ocidental matou Deus, não foi o Nietzsche que matou Deus. A modernidade matou Deus. A ciência matou Deus. Até os médicos que zelam pela vida são ateus. Dá para acreditar nisso? Um médico ateu? O cara estudou o corpo humano, viu o milagre que é o corpo humano e não acredita em nada? O que o cara tem na cabeça? Ou melhor, o que esse cara tem na alma? Se é que tem alma. O que sobrou então para nós? Ah, o lixo. Lixo é bom. Aí. A sociedade de consumo. Uma montanha de carros velhos empilhados. Muito bem colocado. A cidade está lotada de lixo. Fala de novo. Muito bem exemplificado no filme Coringa, porque a cidade inteira está empilhada de lixo. Isso. Estão em greve os lixeiros. Por isso que ele é plutoniano, né? Ele nasce do epicentro, do seio do lixo. Então, o Joker fala sobre a nossa perversão de valores envolvendo principalmente Marte e Vênus. O eixo, touro, escorpião. Touro é oposto a escorpião, Áries é oposto a Libra. Olha que bonito. Em Áries e Libra há oposição de Marte com Vênus. Em Touro e Escorpião
essa oposição se repete. Vênus, oposição Marte. Esse é o eixo que envolve Eros, o eixo erótico, a energia que nos liga ao cosmos e uns aos outros. Eros é a força que mantém unida as células do nosso corpo. E Thanatos, que faz o oposto, que separa, dissolve, desagrega, mata, a morte. Então o Joker é esse eixo, o tempo todo Eros e Thanatos. Uma outra música maravilhosa, já esquecida, muito bem articulada pelo MPB4, fizeram um arranjo sensacional de voz e instrumentos, é a música curiosamente chamada Evangelho, do Paulo César Pinheiro e do Dori Caymmi, dois gênios. Dori é sensacional. Provavelmente há muito tempo já não mora mais no Brasil, porque é uma pessoa super virtuosa, super talentosa. Infelizmente, o Brasil expulsa seus talentos. Vocês vão ver direitinho aqui, Eros e Thanatos. Etamundo, que a nada se destina. Se maior se faz, mais se arruína. Se mais quer servir, mais nos domina. Se mais vidas dá, mais vidas oferece, são mais os danos. Quanto mais deuses, se mais deuses há, mais são profanos. Estes pobres de nós, seres humanos. Eta vida, essa vida de infelizes, olha o Joker. Quanto mais coração, quanto mais sentimento, mais cicatrizes. No amor é que a dor cria raízes. De dentro do bem é que o mal trama. Da felicidade cresce o drama. Dessas tristes de nós, vidas humanas. Eta tempo que em pouco nos devora. O pavio da vela da vida apagará. E quanto mais se partir tempos afora, mais nos tempos de agora se estará. E mais tarde, se eventualmente o tempo melhora, aonde estarão nossos filhos? A nossa mocidade, onde andará? Se o tempo melhorar, o que é bem difícil. Eta morte que acaba, tempo e vida. Nem o tempo, nem a vida resistem à morte. O mundo não conseguiu saída. É o fim, talvez pode ser o começo. Porém, quem tenta fugir faz sempre o avesso. E quanto mais vidas se cultiva, mais a morte alimenta a roda viva. Essa música também é a síntese do filme, Joker. Música chamada Evangelho. Procurem a gravação com MPB4, sensacional. A outra também, Deus lhe pague, com a MPB4, maravilhosa. Fardo pesado. Cristo disse, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Mas nós somos anticristãos. Nós colocamos um fardo pesado sobre os outros e uma avaliação, um julgamento opressor sobre as costas dos outros. Nós adoramos julgar o semelhante, condená-lo, diminuí-lo. Então o nosso herói, o Joker, sobe e desce escadas. Essa é a nossa vida, é cíclica. Só que ele sobe e desce com estilo. Ele estiliza a vida. Não importa que seja tudo cimento duro, retilíneo. A nossa civilização é hedionda. Olha os prédios. Que coisa nojenta. Nos afastando do céu e da terra. Não estou tocando nem na terra, nem vejo o céu. Que civilização é essa? O pior é que tem gente que gosta. Ele sobe e desce dançando, isso é importante. Ele não sobe e desce bufando e reclamando como nós fazemos. Nietzsche, grande Nietzsche.
Para saber de felicidade, diz o Nietzsche no Zaratustra, nada supera as borboletas e as bolhas de sabão. Escreve isso num livro de filosofia. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar, frase famosa dele. E é isso. Logo depois de uma tragédia, o Joker dança. Ele reinventa a sua vida. Ele não se lamenta. Quantas fases e quantas faces encobrirão minha essência durante a minha vida? Eu vou do berço ao túmulo e talvez eu nunca saiba quem eu sou de verdade. Eu sempre vesti algum tipo de fantasia ou máscara e adotei isso durante muito tempo, talvez a vida toda. E como é que fica, então? Já imaginou você viver 60, 70 anos distante de você, sem ter a menor ideia do que você seja? Fala se isso não é uma condenação. Se eu visto uma máscara, eu tenho consciência disso? E se minha curta existência não passa de um espetáculo grotesco? Na verdade, de uma grande palhaçada. Primeiro eu fingi que fui filho. Depois eu fingi que fui estudante. Depois eu fingi que casei, fingi que fui pai, fingi que trabalhei, fingi que me aposentei, fingi que tenho uma religião, que acredito em alguma coisa. E agora eu sou um ser esperando a morte chegar. Que porcaria, hein? E ele ironiza a nossa vida. Não tem problema que sua vida é um lixo. Ponha uma cara feliz. O que o mundo quer, principalmente o mundo capitalista? Que você seja um feliz consumidor. Não importa que a sua vida interior e seus afetos vivam na miséria. Você tem tudo, ar-condicionado, televisão, carro. No final do ano você vai para a Disneylândia. Olha como você é feliz. Vai reclamar do quê? Em Libra, o signo de Libra nas oitavas inferiores é horrível, porque ele é a hipocrisia, né? Em Libra, somos socialmente pressionados para viver a máscara do sucesso e da felicidade. Como assim você não é feliz? Reveja a sua vida. Quais são os seus valores? Sempre a mesma conversinha idiota. Insuportável. Você é obrigado a ser feliz num mundo onde todos são infelizes. Como você vai ser feliz num lugar onde todos são infelizes? Então o Joker, ele vai transmutando esse riso sufocante, que é estridente, quase histérico. E gradualmente, chegando no final do filme, ele vai aprendendo a desenhar um sorriso com o próprio sangue. Genial. Tem falta de ar. Ele tem até um cartãozinho dizendo que ele tem problemas. Por isso que ele ri desse jeito. Mas qual é o prazo de validade da mentira e da dissimulação? Vamos supor que eu tive uma crise de honestidade comigo. Aí eu acordo, olho no espelho e falo, puta, mas você é um farsante, meu. Como é que você consegue ter essa vidinha miserável, meia boca, requentada? Dá para você dar um jeito nisso? Vamos supor que você teve esse lampejo de honestidade. E aí? O que você vai fazer com você, com essa porcaria que é você? Tem reciclagem de ser humano? Mas depois que você teve esse lampejo de honestidade, você vai continuar dissimulando e mentindo? Você é tão cara de pau assim? Um filme muito bom que fala sobre isso é O Retrato de Dorian Gray, do Oliver Parker. O Oscar Wilde, ele tinha uma fixação
na juventude e na beleza eternas. Ele tinha uma relação com Deus complicada porque ele não aceitava a velhice, a feiura da velhice. Puta, eu vou ser obrigado a ficar banguela, pelequento, careca, cego e andar arcado? Não é justo. Que sacanagem! E quando eu olho para o mundo, eu vejo que todo mundo caminha para isso. Vai ficar um velho caquético. Então ele escreve essa obra magistral, O Retrato de Dorian Gray. Alguém que vende a alma para ter a juventude e a beleza eternas. É genial. Assistam esse filme que é muito legal. Principalmente os diálogos entre esse cara, Henry, e o Dorian. Porque esse cara aqui é um Saturno, que passa a ser o mestre do Dorian. Ele ensina as coisas, mas não pratica. Ele só passa a teoria. É genial. Ele faz uma espécie de papel de serpente do paraíso. Tio Nietzsche. Eu detesto todos os preguiçosos que leem. Um século de leitores e o próprio espírito intoxicado irá feder. O Nietzsche disse que o nosso espírito, em um século, vai feder. Já está fedendo. Vocês conseguem sentir o cheiro do espírito das pessoas? Dá náusea. E o Joker, o bonito dele, é que ele dá um salto de excelência sobre tudo isso que nós estamos falando. O que diz Hamlet? Há algo de podre nesse reino. Caramba, e ninguém faz nada. Eu, Hamlet, órfão, acabaram de matar meu pai, vou ter que fazer alguma coisa? Não é possível. Mas que há algo de podre, há. Então o Joker, tal como Hamlet, tem método na sua loucura. Porque o Hamlet desenvolveu uma maneira de simular a loucura para todos. E o Joker também. Aparentemente, ele é um cara problemático, psiquiatricamente falando. Mas você vai entender, depois que você assistiu o filme 20 vezes, que ele é o único personagem que não usa a máscara, todos os outros usam. Se nascemos sofrendo, aquela choradeira, corta a placenta, tira a placenta, corta o cordão umbilical, né? Você é aquele bolinho de carne que joga de um lado para o outro, precisa de pai e mãe. É precário, nascer é uma coisa precária. Se nascemos sofrendo e morremos sofrendo, principalmente se você viver muito, vai ficar entubado, gente vai te dando injeção, você vai ficar aquele monte de carne jogada na cama também. Por que não suportamos conviver com a dor? Por que a dor nos incomoda tanto? Por que a gente não aprende a lidar com a dor como o Joker aprendeu a lidar? Ele dá uma aula disso. Ele transforma a dor numa energia produtiva. Por exemplo, como lidar com a dor de perder tudo? Eixo touro e escorpião. Ou ser abandonado por quem você ama. Ou por alguém que você depositou muita expectativa, de repente essa pessoa te abandona. Ou um emprego, você depositou todas as suas fichas naquele emprego e é mandado embora, ou é traído, alguém te passa a perna. E aí? Para falar disso, nós vamos convidar uma irmã, que é ascendente touro, porque nós estamos falando de touro e escorpião. Se não bastasse ser ascendente touro, ela tem a Vênus, que rege touro, em escorpião. Se esse azar não fosse suficiente, ainda por cima ela foi condenada a ter Netuno conjunção Vênus. Faz ideia? Tente imaginar. Ascendente touro, Vênus em escorpião, em conjunção Netuno. A nossa irmã dermatologista, Cristiana Magdalena Alonso Moron. Cristiana, fale um pouquinho sobre essa dor de perder tudo e ser abandonado. Mas você precisava me entregar todo o meu script assim, desse jeito, hein? Precisa ser matéria viva, que a gente, né, mata a cobra e mostra o pau. Não fala Só o em resto Capricórnio. não, tá bom agora, né? Tá, fala pra gente. A dor de perder tudo dói.
Dói, né? É como você cair num abismo. E como que é cair num abismo? É uma sensação de morte. Quantas vezes você já assistiu o Joker? 3. Você se identificou com o personagem? Sim. Em que ponto, especialmente? O que você diria do filme que fala que é autobiográfico em relação a você? De dar uma solução criativa para a dor, porque é a única solução que tem de sobreviver. Uma solução criativa para a dor. Sim, o que eu mais gosto são as partes que ele sai dançando. E você conseguiu dançar na sua vida? Sim. Consigo dançar e dar risada. Aprendeu, então? Aprendi, às duras penas. Então você é uma Joker, hoje. Veja bem. Veja bem. Se eu me rotular de Joker, vão querer me internar num sanatório, né? Certo. Melhor não. Melhor não. Tá bom. Obrigado, Cris. De nada. Então, aqui o depoimento de uma pessoa que passou pela experiência de perder tudo. Mesmo. Né? Porque esse eixo nela, além de envolver o ascendente e a casa 7, tem Vênus, que é o regente do ascendente, em Escorpião. Isso traz para a encarnação experiências muito fortes, se a pessoa souber aproveitar e aprender a dançar no meio da turbulência, show de bola. Então, esse eixo que envolve Áries, Touro, Libra, Escorpião, oposições de Vênus-Marte e Vênus-Marte, está muito bem representado na história de Jó, história bíblica, e na obra Fausto do Goethe. É um misto de, ao mesmo tempo, querer tudo e perder tudo. Querer tudo é terrível. Talvez até mais terrível que perder tudo. É difícil saber o que é pior. A ansiedade de querer tudo ou o pânico, a solidão de perder tudo. Ué, só um minutinho, ele vai te passar o microfone, tá? Eu tenho uma pergunta. No caso, ela tem o ascendente em Touro, eu não lembro o que em Escorpião, okay. E ela perdeu tudo. Eu tenho ascendente em Touro e tenho Plutão em Escorpião. Eu posso vir a perder tudo? Pode. Lamento te informar. Lamento te informar que você não deveria ter feito essa pergunta. Pode sim. Você tende a ter experiências muito poderosas. O teu interesse por astrologia, o fato de você estar aqui hoje, também tem a ligação com esse aspecto. Plutão em Escorpião dá um interesse pela verdade oculta, por aquilo que não se vê aparentemente. Então, o Joker nos ensina, tal como a Cristiana Moron, a viver na total escassez, de repente. Estava tudo bem, tudo certinho, no dia seguinte acabou tudo. E aí? O que sobra de você? Qual é a sua razão de viver? Você tem força ainda para se movimentar, para querer alguma coisa? A depressão é isso. Depressão é quando os seus músculos se recusam a gerar movimento. Não faz mais sentido buscar nada. Chega. Puxa a descarga e me leva junto. E o Cristo tem essa frase tenebrosíssima, que me arrepia a coluna. Aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Aquele que pouco tem, mesmo esse pouco, lhe será tirado. Eu vou contar uma historinha bem rápida, para não cansar vocês. Estava eu viajando com a minha esposa, que é ascendente Escorpião, e ela viu um bolinho, nós vimos um bolinho de dinheiro enrolado, assim, no chão. Aí, o que é? Pega, não pega? Aí, ela falou, mas pega, a gente pega e vai tomar um café. Não é muito, mas dá para tomar um café. Aí ela pegou. Aí, sabe, dinheiro enroladinho é típico de pobre, não é? Aí nós olhamos na calçada
Do outro lado tinha um pobre, deitado na rua. Um cara, um morador de rua. Aí a Ana, na hora, veja como ela é uma cristã. Aquele que pouco tem, mesmo esse pouco lhe será tirado. E fomos tomar o café como bons cristãos. Genial! Genial! Muito bem. Nos próximos meses, até o início do ano que vem, cada um de nós será atacado no ponto G. E a nossa vida tende a chegar num estado de impasse e exaustão, para você desistir. Puta, não aguento mais. Lembre-se do Joker. Ele não desiste nem pisoteado, nem massacrado, nem achatado na realidade. Ele se ergue. Novamente, a nossa querida Clarice. Nunca sei se quero descansar porque estou realmente cansada ou se quero descansar para desistir. Olha que genial. Genial, né? Nada como uma pessoa sábia. Obrigado, Clarice. Então, nosso eixo aqui da nossa reunião, Touro e Escorpião, é onde acontecem as tensões mais violentas do nosso mapa. Mas Touro é importante porque é o preço de existir e sobreviver. Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, eu tenho que morar em algum lugar, tenho que botar roupa, etc. Só que o signo de Touro, como ele é do elemento terra, é fixo, governado por Vênus, né, que é a beleza, e Lua, que é a argila que condensa a matéria, a vivência taurina leva ao esquecimento da essência. Esse é o maior problema de Touro. Com a desculpa da sobrevivência, você esquece quem você é e o pior, por que você está aqui. Então, como diz o Morfeu no filme Matrix, nós estamos vivendo no deserto do real. E no filme Coringa, Joker, ele é um sobrevivente desse deserto. Por isso que é um personagem plutoniano. Esse diretor é muito sério. Michael Haneke. Seríssimo. Assistam os filmes dele. Filme francês, Amor. Com esse ator fabuloso, Jean-Louis Trintignant. Sensacional. Assista. Fala sobre Eros e Thanatos, do começo ao fim. Do tipo assim, eu amo uma pessoa e essa pessoa não quer mais viver. E ela está tão fraca que nem pode privar-se da própria vida. Ajudo ou não ajudo ela a morrer? Eutanásia. Decadência, falência, colapso. Outro filme do Michael Haneke, que é a continuação do anterior, Happy End, com o mesmo ator Jean-Louis Trintignant. É a sequência do filme. Sensacional. Ele fala basicamente sobre a hipocrisia da sociedade pequeno-burguesa. Vê que genial, né? Todo mundo parou de comer para pousar para a foto. Xiii, deu ruim. Não aconteceu nada daquilo que eu queria. Todos os meus planos afundaram. Será que eu sou tão incompetente assim? Ou será que eu não entendi nada? Michael Ende escreveu História Sem Fim, livro obrigatório. O Espelho no Espelho. É um conjunto de histórias, de contos, onde você entra num labirinto. E aqui o labirinto está em forma esférica, genial.
Não tem saída mesmo, é uma esfera. Qual o propósito de vosso orgulho pela manhã e dessa vossa submissão à tarde? Nietzsche, Zaratustra. Vaidade, vaidade. Tudo não passa de vaidade. Que porcaria essa vaidade. O Neil, né? Aqui como Keanu Reeves. Nós vivemos numa geração de pessoas emocionalmente fracas. Tudo tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a verdade. Então, a verdade hoje é uma coisa maldita. Mas o que diz o ditado popular? O que alivia não cura. Então eu vou perguntar para o Departamento de Cura da Fraternidade Rosa Cruz como lidar com essa frase. Vamos chamar a Ana Maria Quezada, que ajuda os pobres a terem menos do que eles têm. Boa tarde. Essa foi boa, né? Eu também achei. O que alivia, não cura. Nós estamos acostumados em este tempo, e quase sempre, a querer e a procurar o prazer. A querer estar de bem com a vida, de ter qualidade de vida, né? Tão falada ultimamente. E a escutar esses valores pervertidos que obedecem única e exclusivamente a interesses econômicos para querer ter aquilo que obviamente não temos, que é saúde. E queremos escapar do alívio das dores. Escapar não, aproximar-nos ao alívio das dores que nos afligem constantemente, não importando como, sem pensar que cada vez que estamos aliviando uma dor, nos estamos afastando da sua verdadeira cura. Porque o que acontece com nós no plano físico, ele tem a sua origem, provavelmente, em alguma deficiência nossa, seja ela no plano do corpo vital, ou seja, nos nossos desejos, ou inclusive nos nossos pensamentos. Quando nós falhamos nesses outros corpos, nosso físico grita, ele nos alerta com essa doença. Então, aliviar é o primeiro passo para não curar alguma coisa que nos está afligindo. O significado é óbvio, né? Curar é só retirar uma coisa do meio. E o que precisamos buscar é sarar na nossa alma. Essas são as palavras que podemos dizer essenciais para ir atrás de uma verdadeira saúde. Sarar é corrigir os nossos hábitos negativos, os nossos verdadeiros defeitos, aquilo que está opondo-se à nossa caminhada espiritual. Obrigado. Então, reforçando isso que a Ana falou, vamos para um mito que já foi estudado aqui conosco, uma história, né? Uma narrativa mítica, que é Eros e Psique. Psique vivia nesse sextil entre Touro e Câncer, entre Vênus e Lua. Ela vivia no bem bom
era super bem atendida, não lhe faltava nada, ela se sentia muito bem amada. Era amada diretamente por Eros. Eros era o amante de Psique. Vivia num palácio com jardins maravilhosos, e esse palácio tinha todo tipo de servente. Tudo que ela sentia, pensava, imaginava, prontamente era atendida. Mas a condição dela é que ela não podia saber quem Eros, da onde Eros vinha, quem ele era. Ela só se encontrava com ele, olha o simbolismo, na escuridão. Até que ninguém pode ficar na escuridão para sempre. Até que um dia ela quebra esse pacto com Eros e acaba vendo-o. E aí, todo esse mundo maravilhoso, imaginativo, que ela habitava, que é o inconsciente infantil, desmorona. E ela tem que continuar o zodíaco sozinha. Ela adquire consciência em Leão, ela tem que trabalhar para a salvação, até reencontrar Eros novamente em Libra. Mas depois de fazer um percurso extremamente doloroso. Até voltar, né, aos céus com Eros, num casamento patrocinado diretamente por Zeus. Zeus ficou tão comovido com a história que levou o casal para o panteão grego e lá, com os deuses, celebraram o casamento de Eros com Psique. Então, essa história é maravilhosa. Também tem a ver com o Joker. O Joker não sabia exatamente quem ele era, quem era a mãe dele, né? Ele não tinha nenhuma noção da própria identidade. Até que um dia ele vai atrás, se assombra com a verdade, porque quando a gente se depara com a verdade, a nossa reação imediata é o assombro, é um tremor, é um pânico divino, um pânico sagrado. E aí o Joker também, tal como Psique, começa a construir a consciência de si e daquilo que ele pode fazer. Então, Psique e Joker passam pela miséria material e afetiva. Perdem tudo, pai, mãe, amigos, sobra nada. Agora é você com você, meu amigo. E aí, vai encarar? Então, nesse eixo, Touro, Áries, Escorpião, Libra, é o eixo onde começa a nossa queda, a nossa descida. Quando nós nos afastamos de Deus, lá no Gênesis isso deixa claro, nós desobedecemos às ordens divinas e queremos fazer do nosso jeito. Seja feita a minha vontade e não a vontade do meu Criador. Esse é o episódio da queda. Caímos na matéria taurina, motivados pelo egoísmo de Áries. O Joker passa por isso, mas ele também faz o movimento ascendente. Ele é um filho pródigo. Ele é órfão. Só pode ser filho pródigo quem não tem família. Tá? Se você tem apegos familiares, você é um perdido. Tá? Quem gosta de família não tem salvação, guardem bem isso. Filho pródigo é aquele... Cristo disse isso, pessoal. Não me olhem com cara feia. Cristo falou que não repelir pai, mãe, filho, irmãos, não pode ser meu discípulo. Ele disse isso. Esqueceram? Vocês só guardam do evangelho o que interessa, né? É, também. Todo o livro sagrado fala. Então, o caminho ascensional é o caminho da redenção, da libertação. Por isso que tem o planeta Urano. Aqui está uma figura do filho pródigo. Depois que ele gastou tudo, aqui ele está morando com os porcos, comendo lavagem de porcos. Numa imagem total de arrependimento. Que besteira que eu fiz. E se tudo der errado, né, como no Filho Pródigo? É aí que entra o nosso filme e o nosso herói. Que bom que deu tudo errado, porque tudo que você vivia era uma enganação, dá para entender?
Graças a Deus que essa ficção deu errada. O que diz o mestre? Siga a tua angústia. Olha o que a Ana falou. Não é para se livrar da angústia tomando ansiolítico. Siga a tua angústia. Ela é o caminho rumo a ti mesmo. Angústia significa garganta fechada. Não consigo nem rir, nem chorar. É o Joker. Estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Aqui, ó. Aqui está a tireoide, regida por Mercúrio, que liga o céu à terra. Então o Joker olha para si mesmo, pequeno, miserável, mas ele não se faz de vítima. Ele fala, ok, eu vou transformar isso num espetáculo. A vida é um espetáculo e os gregos sabiam disso. E nesse espetáculo, que é a própria vida, eu vou me encontrar. Como sublimar o mundo? Se o mundo é essa porcaria toda, fedorento, tal, como é que eu vou sublimar essa lixarada toda? Assista um filme várias vezes, pelo menos 20. Porque o Joaquim Fênix dá um show. Ele é a própria Fênix, que ressurge das cinzas. Olha que imagem bonita do Joker. Ele é um ser que vem da profundeza, do fundo da terra, racha o fundo da terra, coloca a vida para girar num colorido maravilhoso, abençoa a própria existência, enche a vida de cores e constrói o novo Arthur. Vocês sabem que Arthur significa urso, né? Grande urso. Esse urso que também se transforma em águia. Escorpião. Ele sai das trevas mais profundas em direção a uma luz transformadora. O nome dele é Arthur Fleck. Né? Arthur tem vários significados, tá? Eu não vou ficar falando muito, porque senão não dá tempo. E eu também não ganho para isso. Além de significar grande urso, significa pedra. Tem ligação com Abraão, que nasceu na cidade de Ur. Tem ligação com Excalibur, que é a espada do rei Arthur. Olha aí, as ligações. Tem ligação com o coração. No livro Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, o escritor, que é russo, ele fala que o símbolo da União Soviética é o urso, porque a União Soviética é um país cardíaco. Então, o urso está diretamente ligado ao coração também. O rei Arthur. É real, né? Oswaldo, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de entender, quando eu paro para pensar no Joker, em Escorpião, e na Águia, e mesmo na figura do louco, aí remetendo ao anônimo, eu me lembro que, tudo que você põe simbolicamente em termos de literalidade, confluem e se encontram. Então ele realmente se liberta, ele se encontra, é o início de algo. É o início do encontro do escorpião com o escorpião si mesmo. Mas eu tenho muita dificuldade em ver onde isso estaria a águia, no sentido de que o louco é aquele que está em prece e em meditação. O louco é aquele que não engasgaria, mas que apanharia rindo e riria e diria graças e daria graças. O louco é aquele que passaria simplesmente sorrindo, não dando gargalhadas, né? Ele colore não só externamente, mas internamente o mundo de cada um. Ele não destrói, ele ordena.
O Joker, a mim, me parece um lado muito negativo daquilo que eu entendo que talvez seja um primeiro passo, mas um passo que não vai para frente à medida em que ele destrói tudo aquilo que justamente que ele não sabe lidar, que ao invés dele tentar aprender a lidar, o que ele encontra, a única saída que ele encontra é a de destruição. Eu vou te responder no andamento dos próximos slides, pode ser? Ok. Muito Vou chegar obrigada. lá. Obrigado Senão a pela gente colocação, sai- muito boa. Não, senão a gente sai só achando assim que então eu tenho que sair e acabar com tudo, né? Tem Não, que não, não sair é essa a destruir, mensagem. Exato. Só para ter esse Sim. cuidado. Acabar Obrigada. com tudo é a primeira fase. A gente vai ver por quê. Então, o Joker é essa saída de Plutão para Urano, que é o planeta da libertação. Quando nós entramos numa crise, quando sentimos dor, como disse a Ana, como reagimos? Normalmente de uma forma depressiva, descendente. Afundamos, atolamos. Ficamos mergulhados num mar de emoções negativas, de ressentimentos e mágoas. Mas o Joker faz algo mais. Ele aproveita esse peso da existência para criar a si mesmo. Aproveite a crise e crie-se. A crise não é gratuita, ela tem uma razão educacional, uma razão educativa. E o planeta que facilita essa criação é esse planeta que fica exaltado em Escorpião, Urano. Então, o momento decisivo do filme é quando ele senta, diferente do começo do filme, que ele está de costas para nós, se produzindo para trabalhar, um empreguinho vagabundo. Agora não. Ele está se criando no espelho. É outra pessoa. Esse ator, é impressionante. Então nós contamos com a colaboração de 12 hierarquias celestes para conceber nossos personagens na vida. O personagem de filho, de pai, de professor, de aluno, todos os personagens que a gente vive. De que forma nós estamos fazendo isso? Nós estamos sendo, de fato, criativos ou estamos dando Ctrl+C, Ctrl+V em cada signo? Fazendo uma cópia mal feita do que já está dado. Não é para repetir, é para assimilar. Assimilar significa transformar em si mesmo e ir além. O filme que fala muito bem sobre isso é o Perfume. Existem 12 essências, mas você tem que criar a 13ª. Então, quando o Joker percebe o mundo que ele vive, que ele não tem amigos, não tem emprego, não tem mãe, não tem nada, ele fala, que bom, agora eu entendi que eu não posso depender de ninguém. Eu não posso mais me deixar manipular por fora. Eu tenho que manejar os meus personagens. Essa é a questão que nós temos que levar para casa. Nós manejamos os nossos personagens? Clarice, sou sempre a mesma, mas nunca a mesma para sempre. Martin Heidegger, maior pensador do século XX, discípulo de Nietzsche, escreveu um livro sobre Nietzsche. No solo onde desponta o perigo, cresce também a salvação. Viram o que a Ana falou? Onde tem a dor, o sofrimento, a angústia, há também a salvação. Isso quem disse foi um maior filósofo do século XX. Só lembrando que quando acontece alguma coisa terrível a essa personagem, ele para. Primeira coisa que ele faz é parar. Ele não reage. Ele para, observa o que está acontecendo com ele dentro dele e aí começa a criar alguma coisa. Ou seja, ele não é reativo. Não, ele não é reativo. Ele é ativo depois de uma percepção clara do que está acontecendo com ele e de uma reflexão do que o entorno dele fez
para que acontecesse aquilo que aconteceu com ele. Perfeito. Então, é um trabalho realmente de descida aos infernos para poder surgir novamente como um ser humano, né? Todas as tradições dizem isso. Se uma árvore não descer suas raízes até os infernos, a sua copa não chegará aos céus. Todas as tradições. Assimilar o golpe, perfeito. Isso daqui é uma foto da Ana quando ela estava distraída. Brava comigo. Ela mandou fazer uma coisa que eu não fiz para variar. Então, esse é o olhar desse signo seríssimo. Lembra, vou repetir mais uma vez. O único signo que dá para levar a sério do zodíaco. Escorpião. Depois, Capricórnio. Então tem dois. Tem. Então, o escorpião tem esse veneno que pode ser vacina. Mecânica quântica, gente, famosa mecânica quântica. O que eu vejo depende principalmente do que eu estou procurando. Eu só vou achar o que eu procuro. Ponham isso no pequeno e diminuto cérebro de vocês. Eu só vou achar o que eu procuro. Dá para entender isso? Ou vai ter que escrever de cor? Escorpião, então, é o signo da convergência de propósitos. É a lente que converge, o direcionamento e a determinação. É uma maravilha conviver com bastante escorpião, porque ele, se te odeia, é sério. E se te ama, também é sério. Quer coisa melhor? Então, esse poder que esse signo tem, de olhar e lançar luz no olhar. É incrível, né? Essa é uma representação da clarividência. A luz que resplandece nas trevas. Penetrar na escuridão. É essa a capacidade desse signo. É o signo coruja. Suplantar as trevas. Quais são as trevas mais tenebrosas? As trevas internas, os inimigos ocultos. Aquilo que você põe embaixo do tapete. Nos penetrantes olhos, a águia é dotada de radar, desenvolvidos para perscrutar os mistérios, tanto da vida quanto da morte, tanto de Eros quanto de Thanatos. Radicalidade, esse signo tem de monte, por isso que eu gosto dele também. Ele vai mesmo. O que diz Tomás de Kempis? Que tem uma obra chamada Imitação de Cristo, recomendada por Max Heindel. Ele dá um puxão de orelha. Toda a vida de Cristo foi cruz e martírio. E para ti queres descanso e gozo? Tenha vergonha. Por isso que o Joker é um personagem sério. Ele não tem nem descanso nem gozo. Olha, Letícia, a resposta. Nesse momento, Cristo foi Joker. Ele entrou no templo e chicoteou todo mundo. Arrebentou tudo. Guarde bem isso. Não foi numa praça pública, foi dentro do templo. Então, ser bom não é sinônimo de ser bonzinho. O Hamlet diz isso. Para a mãe dele. Para ser bom, eu também preciso ser mau. Falou para a mãe dele, Gertrudes. Os nossos conceitos morais de bondade, misericórdia, são horríveis. São totalmente aburguesados. São objetos de consumo também.
Ser bom é como comprar alguma coisa. Sim, total letargia. Mas o mestre disse, procurai o reino dos céus e o seu ajustamento às suas leis, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo, todas, sem exceção. A figura tá. anterior um pouquinho. Dá para fazer uma analogia com o comportamento de uma célula cancerosa? O comportamento de Jesus expulsando os vendilhões do templo é semelhante a uma célula cancerosa? É semelhante a uma célula cancerosa. Você deu um belo exemplo que une tudo o que nós estamos falando. O câncer é uma bênção. A pessoa que pega um câncer, ela está tendo a chance de se libertar dela mesma. Só tem câncer quem atingiu um alto grau de cristalização. Praticamente já a sua vida espiritual está perdida. O câncer vem para salvar. Então, procurai o reino dos céus. Esse é o buscador do reino dos céus. Quem é o reino dos céus? Urano. Veja onde está Urano no seu tema natal. Sol deve levar a Urano. Oswaldo, Oi. posso só rapidamente... Mas existe uma grande diferença entre Cristo aí no templo e o Joker, né? Que o Joker age por si mesmo e Cristo por todos. Então, isso vai ser uma discussão que provavelmente a gente vai levar durante muito tempo, porque ele é um personagem enigmático. As opiniões se divergem. Eu acho que ele é um representante da humanidade hoje, ele representa todos nós. Inclusive na sequência que seria uma sequência aí cronológica, esse filme que você cita do Christopher Nolan, onde ele explode hospitais e mata criancinhas? Isso? Por quê? Porque se existe um lugar que não cura ninguém, é um hospital. Se existe um lugar onde nunca a lei é cumprida, é num ninho de advogados. Se existe alguém que não cuida de você, é um policial. E assim por diante. Se tem alguém que nunca vai te ensinar, é um professor. Esse é o mundo que a gente vive. Todo mundo faz de conta. Então, infiltrar-se no âmago das raízes da árvore da vida e do conhecimento. Essa é a questão Joker. E lá no fundo das raízes da árvore, até o céu. Sem romper. Tem que seguir esse movimento espiralado. Não adianta querer ir para o céu sem visitar os infernos, hein? Não adianta. Isso é religião popular. É o jesuísmo que vingou hoje. Hoje não existe mais cristianismo. Só jesuísmo. Jesus salva. Esse Jesus que eles estão dizendo nem existe. Então, Plutão levando a Urano. Ambos ligados ao signo de Escorpião. Então, Escorpião, ele tem que se transmutar em serpente, para finalmente a sabedoria, né? Lembra que a serpente do paraíso trouxe sabedoria para o ser humano. E a serpente, por sua vez, águia. Ah, você está falando tanto de águia que eu só vou dar uma lembrada, assim. Agora apareceu esse gráfico. O Leonardo Boff, né? Águia e galinha, uma metáfora da condição humana. Isso. A galinha que foi criada, a águia que foi criada com a galinha, e para despertar a águia que ela era, quantas vezes que ela quis voar e ficou confinada nos limites do terreiro. Isso, exatamente. Pensando que era galinha. Vivendo como galinha. Esse é o problema da família, da escola, da igreja, dos condicionamentos. Todas as instituições trabalham para que você seja um imbecil, uma galinha. Confinado nos limites do terreiro. Isso. É interessante que
signo de Escorpião tem que passar pela estrada onde ela é serpente, onde ele é serpente. E as pessoas não gostam de ser serpente, porque catolicamente a gente nos remete a uma queda, né, de ser humano. E só quem vivenciou a serpente é que consegue ir para a águia. Tanto é que a serpente está presente duplamente no símbolo do caduceu, né? Que é o que vai te levar às asas. E Cristo recomenda também, né? Sede Sábios, prudente como as serpentes. sábio como as serpentes Ou e prudente como as pombas. Manso como as pombas. Manso. Tem duas traduções. É prudente também, verdade. A águia é o voo da alma em busca das alturas celestes. E só ela é capaz disso, buscar as alturas celestes. A galinha fica ciscando. A resposta à sua pergunta. O Joker fica só explodindo o planeta? Não. Nessa cena, ele fala, pai, estou pronto, filho pródigo. O que eu tinha que fazer aqui já fiz, cansei. Ele olha para Urano. Então, tudo que ele fez é só uma Páscoa, é só uma passagem necessária. Porque se você é conivente com a iniquidade, você também é iníquo. Nietzsche, grande mestre, o pensador mais importante do Ocidente. Todo mundo hoje que pensa de forma nietzschiana. Se não for de forma nietzschiana é porque não pensa. O caminho mais curto entre as altas montanhas é aquele que une um cume a outro cume. Olha que lindo. E esses cumes só são visitados pelas águias que lá fazem seus ninhos. Nietzsche tinha ascendente escorpião. Então a águia busca o silêncio e a eternidade das alturas. Por que é importante buscar o silêncio? Porque não existe basicamente um ser humano que fale coisa com coisa. Não vale a pena ouvir o que o ser humano tem a dizer, porque a sua alma é vazia. Por isso que a águia busca o silêncio das alturas. Espera aí, micro. E a águia, ela tem uma vivência solitária, né? Ela Isso. vive sozinha. Aqui, ela ó. não depende de ninguém. É ela com ela mesma, né? É Olha, isso. exatamente, olha essa frase. Aquele que voa solitário tem as asas mais fortes. É isso aí. Está em sincronicidade com o slide, Johnny. É. Por isso que não se deve casar. Ó, olha uma pessoa traumatizada se manifestando. Como é que arremete aquele que voa solitário? Tem as asas Mais fortes. Sim, senhora. Vou anotar. A águia. Isso. A águia é a força interior que impulsiona para o alto, que o Joker conquistou na sua solidão. Solidão necessária. A única pessoa que deu algum carinho, alguma atenção para ele foi um personagem chamado Randall, que deu uma arma para ele, que na verdade era uma armadilha, que levou ele inclusive a perder o emprego. Quando ele percebe que nenhum ser humano é confiável, e a gente demora para entender isso, aí ele começa a viver o que ele é mesmo. Enquanto você depender dos outros, você está mal. Nietzsche, falando de águia, no Zaratustra, tudo Zaratustra. Agora sou leve, agora vou, agora vejo por baixo de mim mesmo, olha o Plutão.
Agora salta em mim um Deus. Que coisa linda. Agora salta em mim um Deus. Um escritor que os idiotas chamam de ateu. Imagina. Nietzsche, ele é contra a religião hipócrita, a nossa religião, que prega um Deus fictício que não existe. A águia é a meta de todo coração sincero dedicado à magia de curar. Por isso que a Escola Rosa Cruz tem o departamento de cura. Porque a finalidade da Fraternidade Rosa Cruz é transformar o veneno humano em panaceia universal. Panaceia, pan, quer dizer tudo, né? É o remédio que cura todos os males. Essa panaceia é fabricada todo dia à meia-noite pelos irmãos maiores na Alemanha. Mas eles não têm existência física, ok? A Fraternidade Rosa Cruz é uma maternidade de águias. Eu ia chamar aqui o David, que ele é escorpião, ascendente escorpião, mas ele está com vergonha. A Fraternidade Rosa Cruz é uma maternidade de águias. Elas vêm à luz para verter na terra a panaceia universal. Então, além de tudo, o signo de escorpião tem esse dom alquímico de criar, gerar a cura para todos. Então, à noite, o auxiliar invisível ele sai do corpo conscientemente ou inconscientemente, não importa. Ele é monitorado por outros auxiliares invisíveis, pelos irmãos maiores e por Cristo liderando todo o trabalho cósmico. E ele se transforma nessa águia. Ele é essa águia. Todo estudante Rosa Cruz, principalmente depois do probacionismo, ele se prepara para se transformar nessa águia noturna, ou seja, um auxiliar invisível. Nos voos da alma águia, o auxiliar invisível realiza o trabalho de cura durante a noite. Na verdade, durante a noite é onde o estudante Rosa Cruz mais trabalha. E quando acontece isso? A Escola Rosa Cruz é baseada nos ritmos cósmicos e na astrologia. Toda vez que a Lua ingressa em signos cardeais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, ou seja, uma vez por semana, acontece isso, são realizados às 6h30 da tarde rituais de cura que todos podem ter. Tem no site, né? No site da Fraternidade tem um ritual de cura. Se você fizer esse ritual, tem a tabelinha dos dias. Às 6h30, você presta um grande serviço na corrente de cura que é formada no planeta Terra. Curar é descristalizar, é transfigurar, é devolver vida e movimento ao tecido que já estava morto, necrosado, sem alma. Você tem que ter muito discernimento. Hoje existem muitas pessoas que já estão completamente mortas, dos cabelos às unhas do pé. Não há nada a fazer. Deixa. Elas estão indo para o desmanche. Não tenta ajudar uma pessoa que não tem mais alma. Não lancei vossos tesouros aos porcos. Não dar pérola aos porcos. Tem muita gente assim. Não julgue, não recrimine. Deixa. Não coloque seu dedo. Não toque. É a escolha dela. O graal, o símbolo do graal, onde tem o sangue do Cristo, o sangue regenerador, que foi vertido na crucificação. O graal é esse cálice, que brota também dos infernos. E tem esse círculo aqui, o símbolo de Plutão, que é o espírito regenerado. Então, o chumbo e a prata da vida são transformadas em ouro, que é o sorriso do Joker. Ele construiu esse ouro no seu personagem.
cara mais ferrado, o ser humano mais marginalizado, desprezado, torto, defeituoso, órfão, encontrou o ouro dentro dele. A águia tem o poder de vencer o mundo, touro. Touro é um signo difícil de vencer. Quem é fortemente taurino tende a se cristalizar cada vez mais. Por isso que quem tem o signo de touro forte deve investir em escorpião, o signo oposto. Lembra, o poder cristalizante de touro ocorre também pelo reforço que a Lua dá nesse signo. Então, os planetas Marte, Plutão e Urano, nós temos que estudar muito bem no nosso tema natal, porque eles podem nos libertar das garras da matéria, que a matéria é muito atraente. Touro, então, são os olhos de carne, e nós temos que desenvolver os olhos do espírito, de escorpião, da águia. Touros são os tesouros terrenos, apetitosos, mas uma hora cansa e nós temos que buscar os tesouros celestes. Fazer que nem o Joker, está no meio daquela cidade fedorenta, feia, angulosa, cheia de prédio, acha uma brechinha de luz de céu e fala, eu quero o céu, daqui nada mais me interessa. A águia tem as asas do poder alquímico e da ressurreição. Ressurgir, fênix. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. O Cristo. O Cristo é o cordeiro, é o leão e também é a águia, porque ressurge da morte. Cristo ascende aos céus como águia vitoriosa. É um quadro, é um vitral que toma conta de grandes instituições religiosas na Europa. A ascensão de Cristo, espantando todos os discípulos. Interessante essa figura feminina desenhada quase num primeiro plano, em profunda adoração, de joelhos. Né? Cristo profere então o brado triunfal. Eu venci o mundo. O Joker, numa escala humana, fala a mesma coisa. Numa das cenas finais, ele é retirado de dentro do carro, praticamente inconsciente. Ressuscitam ele vai em cima de um carro e com o próprio sangue da boca, ele desenha um sorriso nele. Eu acho que naquele momento ele também diria, eu venci o mundo. Então existe um passo maior. Essa águia ainda pode se transformar em cisne. Esse é o passo final, ser um cisne. Quem faz isso? Parsifal e o seu filho Lohengrin. Duas obras do maravilhoso Richard Wagner, que foi amigo íntimo de Nietzsche. Parsifal e Lohengrin. Ambos tiveram muita influência de Arthur Schopenhauer. Tanto Wagner como Nietzsche. Isso, pega o microfone. Você falou uma coisa importante. Nesse caso, o cisne já está simbolizando uma iniciação, um processo iniciático. Não é só uma iniciação, é uma alta iniciação. É um auto-iniciado. É um avatar. É quem já desce ao mundo pela porta dos deuses e não pela porta dos homens. A porta dos homens é Câncer. A porta dos deuses é Capricórnio. Todo salvador do mundo encarna em Capricórnio. Nesse livro fantástico de Max Heindel, Mistério das Grandes Óperas, ele explica muito bem, tanto Parsifal quanto Lohengrin.
Vale a pena, livro maravilhoso. Eu sou fã de Wagner, né? Eu ouço Wagner desde pequeno, graças a Deus, porque minha tia era música, era pianista e gostava muito de Wagner. É claro que eu mereço tudo isso, mas... Nietzsche. Amamos a vida não porque estejamos habituados à vida, porque se habituar à vida é horrível. Quem se habitua à vida está morto. Amamos a vida não porque estamos habituados à vida, mas ao amor. Não dá para viver sem amor. E por incrível que pareça, o Joker, não está claro isso, mas a continuação, como foi bem lembrado aqui, o Cavaleiro das Trevas, o Joker é um humanista. Ele quer acabar com a podridão humana. Por isso que ele explode hospital, escola, banco. Isso tem que explodir mesmo. Isso. Nesse Joker que está em cartaz, a hora que ele poupa o anão, ele demonstra esse amor e essa humanidade. Isso, é um símbolo lindo. Ele poupa o anão. Bem lembrado. O que Cristo disse? É que aí está literal, fica até engraçado. Quem fizer isso aos pequeninos, a mim estarás fazendo. Ele não se referiu a não, espero, né? Bem lembrado. Então, a rosa, né, o nosso símbolo maravilhoso, é isso que tem que nascer do nosso inferno. Né? Se a gente não for lá buscar o adubo dessa rosa no inferno, nós não seremos honestos. E não dá para evoluir espiritualmente se você não for honesto. Se você não abrir a porta do seu próprio inferno. Tá claro? Achar que sua vida é um céuzinho burguês, com shopping center e anjinho tocando lira, pelo amor de Deus, né? Quem acredita nisso também acredita em Papai Noel. E o Joker é essa mensagem. Vamos fazer essa rosa nascer em Plutão. Vamos transformar o sangue plutoniano em amor pela vida. Era isso que o Nietzsche pregava. Vocês ficam aí com moralismo, idealizações, vocês estão esquecendo do principal. A amar a vida porque ela já é suficiente por si mesma. Não existe coisa mais maravilhosa que a própria vida. Muito obrigado, pessoal. Assistam o filme pelo menos 50 vezes, até começarem a entender alguma coisa. Em nome da fraternidade, nós desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Muito obrigado.